conversar com nossos amigos e levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. Eu estava pensando que a pandemia do coronavírus ainda não foi derrotada e nova onda de contágio ataca os vários países da Europa, de outros continentes, e aqui no Brasil mesmo, várias cidades já abriram tudo, já foram obrigadas a fechar tudo, e, enfim, estamos ainda na luta sobre essa situação, sem saber o que vem depois. Mas todos nós estamos muito ansiosos, assim, gostaríamos de poder espiar pelo buraco da parede e ver o que vem depois. Não sei se é o mesmo sentimento que vocês têm, mas assim, realmente porque como foi uma coisa que aconteceu de repente e a gente ainda talvez a maioria nem entendeu por que toda essa mudança, todas essas coisas que estão acontecendo e principalmente o aumento do sofrimento e da pobreza nas populações mais frágeis, não é? Mais vulneráveis. Então, por isso que o tema de hoje justamente tem a ver com isso e diz qual é o próximo passo. E os subtítulos são Prioridades e Oportunidades frente a desafios globais neste período da história da humanidade. Parece mesmo que esse período vai ter um significado especial na história, a gente ainda tem que aguardar para ver. Nosso palestrante de hoje é Tiago Masrur, ele felizmente fala português, então vocês não vão ter problema em entender, isso é importante. Mas ele mora no Chile, durante a construção do que fez uma obra-prima que é o nosso templo, não é, da América do Sul, e está aqui numa belíssima imagem atrás de nossa querida Ana Paula. Então, ele é membro fellow do Centro Internacional para o Diálogo Interreligioso e Intercultural. Atualmente está cursando um Master em Desenvolvimento Global e Tecnológica. Ele participa em múltiplos processos e projetos educativos da comunidade Bahá'í e é orgulhoso pai de 3 moças brilhantes, como ele mesmo define. Então, querido Tiago, seja bem-vindo. A palavra é sua, por favor, fique à vontade. Muitíssimo obrigado. E obrigado a todos por participarem hoje. Falo português, mas vão desculpar, às vezes o portunhol vai sair aí acima. Então tenham paciência. Se alguma coisa que não se percebe, podem interromper, perguntar, mandar uma mensagem, levantar a mão, tranquilamente. A ideia da palestra era realmente promover ou motivar uma reflexão, explorar o tema. Não pretendo ter respostas nem adivinhar o futuro, mas sim apresentar algumas ideias, alguns princípios e depois na conversa poder avançar um pouco mais no que percebemos e também no que esperamos desses processos todos. Então, vou me apoiar numa apresentação visual para ajudar um pouco e facilitar a compreensão do que se calhar não vão ouvir bem. E também vou pedir a participação de vocês. Em 2 momentos, logo no início e perto do final da apresentação, vou pedir que usem o seu computador ou o seu telefone para participar de uma votação. É bem simples, vão aparecer algumas opções, vocês escolhem a que querem e enviam. E isso vai permitir essa interação, essa participação, que já que não dá para abrir todos os microfones ao mesmo tempo, pelo menos assim a gente está um pouco mais em contato. Então vou lançar já a apresentação.
Dá para ver? Sim, Ótimo. muito bem. Então, deixem aqui ajeitar um pouco. Isso. Muito bem. Então, como já foi indicado, o título da palestra é Qual é o próximo passo? E estruturei isso em 4 grandes temas, ou 4 grandes passos, de explorar um pouco qual é a situação do mundo atual. Durante as bem-vindas e os primeiros minutos de espera já falaram muito do tema, então não vamos demorar demasiado, mas se tem alguma ideia de onde estamos agora. Depois vamos falar um pouco do contexto histórico. Sempre ficamos atrapados no momento que estamos a viver e é bom dar um passo atrás e ver o panorama mais geral. E daí então reflexionar sobre quais são algumas atitudes, algumas respostas que a gente desenvolve frente a esse contexto. E finalmente vamos falar desse próximo passo juntos. Tudo bem? Estão todos aí a ver bem e a ouvir bem? Sim, sim. Ótimo. Muito bem. Então vamos lá. Qual é essa situação do mundo? Acho que não há dúvida de que estamos a confrontar uma situação de crise nunca antes vista pela humanidade. Embora tenhamos testemunhado situações de maior gravidade, como as guerras do século XX e outras situações terríveis, mesmo quando foram mundiais, nunca tiveram uma cobertura tão universal e tão imediata, paralisando virtualmente todos os países do mundo em questão de semanas. E isso ainda está a afetar-nos, já estavam a comentar, tentamos abrir e voltamos a fechar, tentamos avançar e acabamos dando passos atrás. E, lamentavelmente, esse tema da pandemia não é o único desafio que a gente está a enfrentar. E, como nunca, a gente está a ver desafios um atrás do outro. Podemos falar do câmbio climático, podemos falar de insegurança econômica a nível nacional, regional, mundial. Podemos falar de problemas políticos e do egoísmo que está detrás de todos esses fenómenos e tantos mais que parece que a cada dia aparece uma nova crise. E repetidamente, continuamente, estamos a ser bombardeados dessas notícias negativas, ruins e dessa preocupação à volta nossa em todos os assuntos. Então, aparece uma pergunta, assim, logo ao início, de qual é o assunto de maior urgência? Com tantas preocupações, com tantos problemas, com tantos desafios, qual é a maior urgência que a gente enfrenta? E agora vamos começar então com esse processo de votação. Vou lhes oferecer 6 opções, das que aparecem aqui no ecrã, na tela, e vocês podem decidir qual acham é o assunto de maior urgência. Aparece aí a opção de votar? Então podem... Até agora, 7 pessoas, 8, 9. Vamos lá. Quase a metade de vocês escolheram uma opção. Vamos, mais 10 segundos e vamos ver o resultado. Há 4 ou 5 pessoas que ainda não apertaram nenhuma opção, mas pronto. Vamos ver então o resultado. A maioria considera que saúde é a nossa maior urgência. Depois há um grupo aí dividido entre política e meio ambiente. Alguém considera que a economia vai ser o nosso maior desafio e alguém escolheu outros. Vamos depois ver um pouco quais podem ser esses outros. Então,
aparentemente a saúde é nosso maior desafio neste momento. Mas vamos lá ver qual é o contexto dentro do qual está a acontecer esse problema. E para melhor enxergar a situação atual e pensar nos próximos passos, pode ser útil considerar quais são, vamos lá, os processos históricos que nos envolvem, com a ajuda, obviamente, da visão que apresenta os ensinamentos Baha'is. Nesse sentido, compreendemos que a humanidade no seu conjunto está se aproximando a uma etapa culminante, uma etapa dentro de um processo milenário que levou desde a infância coletiva ao limiar da idade de maturidade. Esse é o momento que a gente está agora a viver. E do mesmo jeito que uma pessoa passa pela adolescência, a humanidade está a atravessar um período de transição e de crise único na sua história. Para ajudar a ter uma ideia desse processo, queria compartilhar essa passagem dos escritos Baha'is, que diz: assim como a evolução orgânica da humanidade foi lenta e gradativa, envolvendo sucessivamente a unificação da família, tribo, cidade-estado e nação, também tem sido lenta e progressiva a luz emitida pela revelação de Deus em várias etapas na evolução da religião e refletida nas sucessivas dispensações do passado. De fato, a medida de revelação em cada época é proporcional e adaptável ao grau de progresso social atingida nessa época, por uma humanidade que constantemente evolui. Essa passagem, por simples que possa parecer, realmente mostra dois grandes processos que estão a acontecer. Um a nível social, da evolução da humanidade, e outro a nível da religião e da sua manifestação gradativa, progressiva. E quando olhamos os últimos 150 anos, podemos reconhecer a aceleração desse processo evolutivo e, portanto, a potência da revelação que acompanha esse período tão significativo e sem paralelo na história da humanidade. Tem acontecido uma série de mudanças e continuam a acontecer. Mudanças que permitem deixar atrás costumes e práticas próprias da infância, mas que já não correspondem à maturidade. Então, quando voltamos a pensar nesse contexto histórico, é importante considerar quais são esses processos. Para poder dar-se essa mudança de idade, podemos identificar dois processos principais. E esses afetam todas as dimensões da vida humana. O primeiro é destrutivo e sacode realmente todos os aspectos da nossa vida. O segundo é de integração. E, embora a gente está imersos nessas forças, podemos tomar consciência dos seus efeitos, inclusive decidir de que jeito queremos participar deles. Quando pensamos, olhamos para esses 150 anos, podemos pensar que efeitos têm acontecido. Do lado destrutivo, podemos ver que instituições foram derrubadas, a ordem do mundo foi reconfigurada. Elementos das nossas vidas, da nossa história que pareciam imutáveis, foram eliminadas. Reinados, impérios com as suas colônias, o processo de escravidão, que durou milhares de anos, foi eliminado até certo ponto, nesse mesmo período. Sistemas e normas sociais que a gente considerava fixos também foram questionados e modificados profundamente. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a indiferença e a perda de sentido de propósito de indivíduos e de sociedades inteiras. Tudo isso faz parte desse processo destrutivo, desse processo que derruba literalmente obstáculos do desenvolvimento e do crescimento da humanidade. E então, em paralelo, também podemos testemunhar processos de integradores, não?
E só para dar alguns exemplos, o acesso quase universal à educação, algo impensável, inimaginável há umas décadas, hoje em dia é cada vez mais uma realidade. A posição da mulher na sociedade. Há 100 anos, na maioria dos países, ainda era impossível votar, ter propriedade, participar da vida da sociedade e da política e de assuntos administrativos ou de negócio. E hoje em dia, dificilmente pode ser imaginável uma situação dessas. Também foi surgindo, através dessa eliminação dos impérios e das suas colônias, a independência e o reconhecimento dos povos da terra. Junto com isso, e através de muito sofrimento, foram estabelecidos os direitos universais humanos, algo também com um significado muito profundo na evolução da nossa sociedade. E o que estamos a ver cada vez mais, e a pandemia justamente põe em questionamento esses processos, são os esforços globais que se multiplicam e que ganham cada vez mais força e que são reconhecidos como essenciais para poder enfrentar todas as crises de que a gente falava, já seja o meio ambiente, já seja a saúde, a economia, todos os temas requerem desses esforços globais. Então, facilmente podemos testemunhar, reconhecer como esses dois processos estão a avançar. E o primeiro é preciso para dar espaço ao segundo. Sem essas crises, sem essa força destrutiva, não haveria o lugar, não haveria espaço para as forças integradoras surgirem. Mas, claramente, não é algo sem um certo grau de sacrifício, sem um certo grau de dor. Porque qualquer mudança, qualquer transformação tão profunda na nossa história e na vida da sociedade requer esse nível de esforço. E por imperfeitos que sejam à nossa vista, podemos perceber que a sua intensidade e alcance são globais e mexem em todas as dimensões da vida humana e até da natureza à nossa volta, da natureza. Podemos pensar em política, em economia, em ciência, em filosofia, em qualquer aspecto tem sido mexido, tem sido transformado, tem sido questionado através desse processo. Se esse é o contexto, então surge a pergunta de qual pode ser a nossa atitude, qual pode ser a nossa resposta. Grande parte das forças sociais à nossa volta refletem o processo destrutivo. E quando, particularmente, só enxergamos nos problemas que nos afetam e que afetam a sociedade, acentuam em nós um sentido de preocupação, de desesperação, até de impotência, uma profunda negatividade. E isso faz com que a gente se afaste, seja cada vez mais dividida e confundida. E isso é uma realidade que enfrentamos diariamente. Então é importante reconhecer que, ao mesmo tempo, cada um de nós tem a capacidade de elevar o seu olhar e reconhecer as forças espirituais que nos rodeiam e que estão disponíveis a cada um de nós em qualquer momento. Falar dessas forças espirituais é um tema muito grande e não daria para explorar detalhadamente aqui e agora. Então vou só me concentrar, me enfocar numa força central que distingue o período atual da vida humana. E essa força é a força da unidade. Essa unidade também tem muitos significados, tem muitas dimensões. E seria longo demais considerar todas essas implicâncias. Mas vou tentar mencionar três. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a unidade da humanidade. É o reconhecimento que somos um só povo, uma única família. Junto com isso, e nesse contexto, a unidade não quer dizer uniformidade. E esse é o segundo ponto, é a celebração da diversidade das pessoas e das culturas do mundo. E então, tal unidade precisa, ou nos obriga
a reconsiderar os nossos relacionamentos, os nossos preconceitos, ajudar-nos a desenvolver aquelas atitudes e qualidades morais e espirituais que permitam sobrepassar as limitações atuais e elevar a capacidade de cada pessoa e cada sociedade a novas alturas no seu desenvolvimento mais pleno. Então, esse conceito de unidade permite realmente dar uma olhada mais profunda sobre qual é a nossa responsabilidade nesse momento e a nossa parte desse processo e dessas forças que estão à nossa volta. Uma pergunta que surge daí é quais são alguns dos elementos que permitem construir uma civilização voltada à unidade. Porque, retomando um pouco esse processo histórico todo, não? Se reconhecemos de que estamos a passar de uma idade infantil a uma idade adulta, claramente temos que reconstruir e reformular muitos assuntos, muitos conceitos, muitas atitudes, muitos comportamentos. Para isso, temos que, de alguma maneira, desenvolver e trabalhar em temas específicos que nos ajudem nessa direção. Podemos considerar, por exemplo, a forma em que educamos as novas gerações. Como afastamos a ignorância, o preconceito, como reforçamos virtudes, um sentido moral e qualidades espirituais nas novas gerações. Também podemos enfocar-nos no desenvolvimento do nosso próprio caráter. Um caráter altruísta, um caráter puro, voltado ao serviço aos outros, enfocado na colaboração, na justiça. E, por que não, o espírito de devoção e oração que nos conecta com a divindade e o transcendental. Esses são só alguns exemplos que podem ser explorados através de atividades práticas que muitos de vocês já conhecem. Podemos falar de aulas para crianças e grupos de pré-jovens, podemos falar de atividades de educação espiritual e grupos de estudo, podemos falar de encontros e espaços de oração e de devoção e tantas outras atividades que surgem através disso no serviço à sociedade e ao resto da humanidade. Mas só com esses três elementos já começamos a construir as bases para essa nova civilização, para esse futuro que a gente quer ver. E embora possa parecer muito simplista ou muito simples, o interessante é que já temos uma crescente experiência muito prática que está a acumular-se no mundo inteiro, demonstrando que ao enfocarmos nesses esforços, a dedicar energias em elementos como estes, os resultados são transformadores. O impacto é muito positivo para todos. Portanto, se voltamos a pensar nessa pergunta inicial, se me permitem lançar de novo essa votação, qual seria a vossa resposta agora? Podem participar de novo, sim? Há alguns que já estão a dar dicas aí no chat, não vale isso. Já vamos poder conversar mais. Muito bem, mais 5 segundos e... Pronto. Vão dizer que isto foi guiado, mas vocês
são livres de decidir qual é a opção que escolhem, né? Por alguma razão, saímos de saúde, economia e passamos a outros. Claro, no chat já estavam a dizer educação espiritual ou tantas outras opções que temos de para onde enfocar a nossa atenção, a nossa preocupação, as nossas energias. Tentar resolver algo que não tem uma solução duradeira ou realmente enfrentar aqueles assuntos que são essenciais na vida da humanidade e no futuro, no nosso desenvolvimento futuro. Então, vamos tentar pensar um pouco nesses próximos passos, não? Estamos em meio de uma transição sem precedente na história da humanidade. Isso acho que qualquer observador neutro ou que esteja interessado em olhar para o desenvolvimento da humanidade pode reconhecer, porque há uma mudança nunca antes vista na história da humanidade. Mas essa transição é um período inestável. É, tal como já indiquei, parecido a uma adolescência em crise. Então, por um lado, temos todos os problemas da adolescência e, ao mesmo tempo, todas as promessas e potenciais desse ser maduro que está se formando. Frente a isso, podemos pensar no próximo passo como um convite. E é um convite aberto a todos que querem juntar forças em construir uma sociedade que reflita e ponha em prática os ideais, os princípios, as aspirações que correspondem a essa idade de maturidade. Esse realmente é o chamado que estamos a transmitir. Essa é a porta aberta que está frente a nós e que a gente tenta promover e difundir. Implica uma mudança fundamental em nossos padrões de comportamento, em nossas atitudes. É uma sorte de reeducação sincera, que seja refletida nas nossas próprias ações, nas nossas relações e nas aprendizagens que temos. E por que o tema das relações é tão importante? Porque se realmente queremos presenciar e transmitir essa unidade, então todas as questões de poder, de controle, de educação, de temas econômicos, políticos, sociais, têm que ser reconsiderados, reconceptualizados. E temos que encontrar as melhores maneiras de transformar, por exemplo, competitividade por cooperação. E assim, uma série de temas que têm que ser trabalhados um por um no nosso relacionamento. E então a tarefa não é menor. Os desafios são realmente históricos. Mas as confirmações também são sem limites. Quando a gente se levanta e faz o esforço. Então, esse convite tem isso. Por um lado, requer um esforço, uma consciência e uma dedicação. Mas sabemos, e acho que muitos aqui já têm vivido, quantas confirmações vêm detrás disso. Coisas que parecem impossíveis de se realizar, podem se fazer sem a menor preocupação, quando a intenção é pura e quando o coração realmente irradia com essa energia, com essa vontade. Então, quando pensamos em todas as situações negativas que estão a acontecer, em todos os desafios, talvez em vez de deprimir a gente, fazer sentir mal, esses sofrimentos e dificuldades que a grande maioria das pessoas estão a viver neste momento podem servir de inspiração. De inspiração para levantarmos ao serviço à humanidade. E esse realmente é eu diria, o ponto mais importante desse convite, não? É um serviço conjunto à humanidade, de contribuir àquelas forças de integração e unidade e colaborar generosamente uns com os outros. E claramente a gente não está sozinho. Há muita gente com esse mesmo desejo, esse mesmo esforço, que está a trabalhar, que está a esforçar-se dia a dia. É só conectarmos, é só
coração a coração, trabalhar juntos em pós dessas forças integradoras e não desperdiçar forças e energias nas forças destrutivas que estão a seguir o seu próprio curso. Então, para finalizar esta parte da apresentação, queria compartilhar mais uma passagem dos Escritos Bahá'ís, que diz o seguinte: e isto está claro. Um poder acima e além dos poderes da natureza devem forçosamente ser aplicados para que essa sombria escuridão se transforme em luz. E ódios e ressentimentos, rancores e vinganças, intermináveis disputas e guerras sejam substituídos por fraternidade e amor entre todos os povos da terra. Este poder não é outro senão o sopro do Espírito Santo e o poderoso influxo da Palavra de Deus. A gente não está sozinha e tem guia, tem uma fonte de inspiração, uma pauta de trabalho que permite avançar se realmente desejamos ir nessa direção. Esse pode ser o próximo passo. Esse é o convite. Não tenho respostas assim, talvez muito desenvolvidas sobre o futuro, mas sim fica claro qual é o processo histórico que nos tem levado até este ponto e qual é o nosso próximo passo. Muito obrigado. Realmente não queria alargar muito esta parte da apresentação e permitir que possamos dedicar um tempo a conversar juntos, né? Muito obrigado, querido Tiago. Realmente, assim, você deixou a gente, como diz o Brasil, quero mais, naquela situação que a pessoa diz, eu quero mais. Então, deve ser uma boa estratégia. E, quem sabe, com as perguntas, pelo que eu vi, tem vários jovens participando também, então não vai faltar perguntas. Vamos ver, então, se querem mandar pelo chat ou querem fazer diretamente as perguntas. Por favor, Ana querida, você toma conta. Não temos ainda nenhuma pergunta aqui. Eu coloquei aqui, a Ginus está levantando a mão. Isso. Vamos participar. Boa noite a todos. Obrigada, Tiago, sempre nos dando um conhecimento muito grande, muito bonito da forma como você apresenta sempre. No momento que você estava apresentando, me surgiu uma dúvida. No momento que nós estamos agora, você sente que nós estamos mais com as forças de desintegração atuando ou as forças de integração, né? Porque, claro, como você bem disse, não é só a comunidade Bahá'í que está lutando por essas forças de integração, existem muitas ONGs, mas a gente, por enquanto, só está enxergando mais as forças desintegradoras. Mas eu queria saber a sua opinião se existe, vamos dizer, se fosse na balança, qual estaria pesando mais nesse momento? Não sei se existe uma medida sobre qual pesa mais. Embora o ponto que você estava fazendo é muito importante. Isto não é só dos Bahá'ís ou da comunidade Bahá'í. O ponto de partida fica muito claro. E a revelação do Bab e Bahá'u'lláh realmente mudam a dinâmica da sociedade mundial. Nesse momento, tanto em termos sociais, políticos, científicos e tecnológicos, a humanidade virou outra. E os assuntos que eu mencionei não provêm de esforços dos próprios Bahá'ís, provêm dessa força espiritual que foi liberada,
que voltou a dar uma vida a toda a humanidade, a todos os assuntos da humanidade e permitiu o surgimento dos processos atuais. É difícil medir qual é maior ou menor neste caso, mas a gente pode ver que ainda há obstáculos que são precisos derrubar para as integrações tomarem mais força. Então, a pergunta acaba sendo qual é o esforço que a gente pode dedicar para multiplicar cada vez mais as forças integradoras. Porque sabe que o edifício velho vai ter que derrubar e cair por si próprio. A gente não precisa perder tempo nisso. Mas sim tem que considerar quanto esforço quer dedicar à integração, à unidade e a todos esses princípios que o acompanham. Temos duas perguntas aqui. A primeira diz assim: se vieram tantas manifestações de Deus uma atrás da outra, por que tantas pessoas no mundo continuam budistas, brahmanes, judeus, etc? Por que continuam? Então, eu não sei se tem uma resposta a isso, mas é considerar o processo evolutivo da humanidade e das sociedades da humanidade. Cada uma dessas manifestações veio com um propósito, uma mensagem, uns ensinamentos e leis específicos para a sua época e para uma população em particular. Por primeira vez, a humanidade recebeu uma manifestação e uma mensagem universais. Embora muitas vezes as mensagens passadas tenham tentado ser aplicadas a diferentes povos e regiões do mundo, sempre o enfoque e as leis respondiam a uma necessidade específica. Neste momento, nesta época, a mensagem é universal. Mas isso não quer dizer que é imposta às pessoas. De novo, é um convite, é um chamado, é abrir um presente para que cada um decida como quer participar desse momento. Portanto, é natural que as diferentes culturas, os diferentes povos tenham se mantido dentro das suas crenças, dentro das suas tradições, dentro dos seus próprios processos de desenvolvimento. Mas agora o chamado é não permitir que isso seja fonte de divisão, que seja fonte de preconceito, mas ao contrário, que seja uma expressão da beleza natural da humanidade, em toda a sua diversidade e com todas as suas expressões. E que nesses elementos a gente encontre os pontos que nos aproximam e nos unem. Na sua opinião, a posição dos líderes da humanidade que respondem pelos países pode ser importante para começarmos esse próximo passo para a construção desse novo mundo? Sem dúvida alguma. Os ensinamentos Baha'is, e em particular Abdul Baha, explica os diferentes passos e níveis de unidade que têm que surgir. E dentro dos primeiros passos é a unidade política e de vontade política para justamente responder a esses desafios globais e empreender empresas ou esforços globais. E isso a gente só começou a ver o início desse processo. Ainda tem que se multiplicar, se reforçar para poder ir reformando-se a estrutura política e social no mundo inteiro. Portanto, tem um papel muito importante que desenvolver, tem que, na medida da sua própria capacidade, da inspiração que pode chegar, buscar mais fontes de compreensão, de conhecimento, para poder responder melhor às necessidades dos povos e não às próprias ou de algum partido ou de alguma facção do governo ou alguma coisa assim. Então é uma mudança que ainda está a acontecer. Mas podemos ver vários líderes no mundo que realmente estão a responder a esse chamado, que estão a dedicar os seus serviços e os seus esforços para contribuir aos processos de integração e contribuir a esse espírito
de unificação da humanidade. Portanto, eu acho que é muito prometedor o que a gente está a ver neste momento no mundo. Dentro do processo de maturidade e aumento de consciência da humanidade, é possível haver espaço para avanços e regressos, e isso acontece ou crê que estamos sempre avançando? Como não nos desmotivarmos na desintegração? Pois é. É só voltar à conversa inicial em relação à pandemia e como a gente avança uma semana e retrocede às semanas seguintes. Embora o movimento geral esteja provavelmente a avançar, não está livre de problemas muito graves. Mais uma vez, para poder derrubar certos processos, certas dinâmicas atuais na sociedade, é preciso uma sacudida forte. A gente não estabeleceu instrumentos como as Nações Unidas e tantos outros instrumentos a nível global sem passar, lamentavelmente, por 2 guerras mundiais. Mas, e a segunda parte da pergunta é muito importante, isso não deve levar-nos à desesperação. Ao contrário, a gente tem que enxergar, manter o olhar para o horizonte que é muito positivo. Quando uma criança está a crescer e a atravessar dificuldades e períodos difíceis, não dá para a gente abandonar essa criança e dizer já estragou, já não serve e vamos procurar outra. Faz o esforço, mantém a constância, persevera, porque sabe que o potencial dessa criança é crescer num adulto maravilhoso. A promessa, a confiança, a certidão que a gente tem é que a humanidade vai avançar e vai chegar a esses níveis de unidade, de desenvolvimento, de prosperidade, que nunca foi visto na sua história. Mas para isso temos que trabalhar também. Não é algo que acontece magicamente ou automaticamente. Requer o nosso esforço. De novo, a ideia do convite é essa, é trabalharmos juntos em avançar nessa direção. Por que as pessoas chamam aqueles que trabalham pelos aspectos construtivos de alienados, apáticos e etc.? Aqueles que trabalham pelos aspectos construtivos, eu acho que não poderiam ser apáticos. Ao contrário, é gente que tem o maior desejo de colaborar, de contribuir e de participar. Agora, às vezes, os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias ideias fazem com que temos uma opinião incorreta ou incompleta das outras pessoas e dos seus esforços. E aí, então, voltamos a quais são os elementos que conformam o nosso próprio caráter. Com que pureza a gente olha um para o outro, com que vontade, com que força põe-se ao serviço ao próximo para poder levar adiante esses assuntos. E isso requer um trabalho de educação, de consciência, de crescimento em cada um de nós, para justamente deixar de lado algumas ideias preconcebidas, algumas ideias preformadas e permitir a conexão mais direta um com o outro. Tem um comentário, né, uma contribuição, que essa crise global oferece à comunidade Bahá'í uma grande oportunidade, não é mesmo? De criar um ambiente que promova o crescimento de cada pessoa. E aí tem uma pergunta desafiadora. Em qual época uma língua universal poderá ajudar na unidade da humanidade? Quando a vontade divina estabeleça que é o momento. Não há nenhuma indicação que eu conheça, pelo menos nos ensinamentos Bahá'ís, nos escritos Bahá'ís, que indiquem nenhuma data, nenhum momento em que isso vai acontecer. Sim, e isso é interessante, é uma decisão que os próprios povos do mundo
têm que tomar conjuntamente. Então, não é algo que os Baha'is ou a comunidade Baha'i vai impor ou vai decidir. Não. É um esforço que justamente responde a esses processos integradores a nível social, a nível político, a nível de esforços internacionais que reconheçam a necessidade não só de uma linguagem universal, mas também de uma série de instrumentos que permitam essa unidade da humanidade. Mais uma vez, a gente o que pode fazer é contribuir, colaborar, participar, apoiar e com força, com decisão, realmente entregar os instrumentos e as aprendizagens que a gente tem. Com a humildade que isso requer. Em relação ao comentário anterior da oportunidade, da grande oportunidade dessas crises, é verdade. É uma grande oportunidade, é também uma grande responsabilidade e implica esse sentido de humildade em cada um de nós, de reconhecer de que a gente tem desenvolvido aprendizagem, tem um marco de ação e de trabalho muito bem estabelecido, e isso então traz consigo próprio uma responsabilidade de aplicá-lo com paciência, com muito amor, com generosidade, e na medida em que a gente tem experiências positivas e aprendizagens, compartilhar abertamente. De novo, não para impor uma ideia ou não para impor um modelo, mas sim para contribuir aos esforços de integração da humanidade inteira. Na minha experiência, é surpreendente ver quantas pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, de todas as culturas, estão se esforçando a um nível máximo. Têm deixado tudo de lado para ajudar gente com mais necessidade, situações de muito problema e desafio, mas que não necessariamente têm uma visão muito clara do que fazer. A gente tem essa visão e pode compartilhar. A comunidade Baha'i, eu diria, consegue ver o panorama completo, ou grande parte dele, pelo menos. A pergunta é o que fazemos com isso? Guardamos para nós e nos sentimos confortáveis com isso? Ou realmente fazemos o esforço de abrir a porta, abrir a janela e convidar, não literalmente neste momento, porque a gente não se quer contagiar, mas do meio que possa, virtualmente, para conectar com outras pessoas e convidá-las. Muito bem. Isso. Muito bem. Então, querido Tiago, muito obrigado. Foi um prazer estar com você. E seu português está muito bom, viu? Não... Foram poucas as palavras que eu teria corrigido, mas não valia nem a pena. Ficou com a vontade de corrigir. Eu falar? Deu. Só para mexer com você. Então, agradecemos a presença Só um de todos. minuto, Git. Parece que tem alguém que está querendo falar. Tem alguém querendo falar? Posso falar, Git? Sim. Posso falar? Parabéns, Tiago, jovem. Parabéns. Sotaque bonito, falar bem português, maravilha. Não conhecia você, mas prazer conhecer muito. Parabéns mesmo, viu? Um grande abraço, um beijo para ti. Muito obrigado. Parabéns, Gitijun. Com o sobrinho tão maravilhoso que você tem. Renato está aí, dá um abraço. Muito prazer em vê-lo. Tá bem. Então, boa noite a todos os amigos. Muito obrigado pela presença. Então, semana que vem, Parabéns. estaremos de volta com mais um tema muito interessante. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, Gitijun. Obrigada. Gitijun. Boa semana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.